Paz do Senhor, irmãos. Abram comigo em Mateus 17, nós vamos ler do 1 ao 5. Amém? Todo mundo achou? Texto muito conhecido, né, da transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, ou a ele ouvi. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, desfrutando da comunhão com a tua igreja, adorando a ti. E nós te pedimos agora, Senhor, que tu fales conosco, ao nosso coração, através da tua palavra. Que o Senhor revele a nós o teu querer, a tua vontade. Que o Senhor se manifeste de uma forma particular e específica, Senhor, com cada um de nós. Que estejamos aqui debaixo da cobertura do teu sangue, guardado com os teus anjos, Jesus, para que a tua palavra seja, Senhor, uma semente que, caindo em nosso coração, produza fruto, transforme a nossa vida, Senhor, mude a nossa maneira de pensar e nos conduza, Senhor, alinhados com a tua vontade. Eu te peço a graça, Senhor, para poder compartilhar esta palavra segundo a vontade do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei o tema dessa palavra de o poder transformador da graça. Nós vemos que aqui, em primeiro lugar, né, Jesus já estava aqui avisando seus discípulos sobre tudo que ele iria passar, e eles já estavam meio tristes, desanimados. Então ele leva esse seu círculo mais íntimo aqui, que era Pedro, Tiago e João, a um monte com ele. Ele se transfigura e mostra quem ele era, como filho de Deus, né? Porque eles não tinham essa revelação dele. Eles conheciam seus milagres, suas palavras, suas obras, mas aqui eles viram de perto a glória que ele tinha como filho de Deus. E aparecem 2 personagens aqui que conversam com ele, que são Moisés e Elias. E é importante a gente saber que Moisés, quando ele morreu, o seu corpo não foi encontrado, né? Ele subiu ao monte e não voltou mais. E nós vemos lá no livro de Judas uma disputa entre o diabo e um arcanjo disputando pelo corpo de Moisés para levá-lo ao céu. Então Deus tinha um propósito ainda, né? Ele não conheceu a corrupção. Deus tinha um propósito na vida dele. E nós vemos também que Elias foi levado ao céu num redemoinho, né? E não conheceu a morte. E é interessante que Moisés e Elias, eles representam o ministério da lei e o ministério profético. O ministério da lei, que foi dado a Moisés no Monte Sinai, e o ministério profético, do qual Elias é o maior representante no Antigo Testamento. E Jesus aqui, ele representa o ministério da graça. Nós vemos o encontro dos 3. Praticamente a Bíblia toda
representada aqui nesse encontro, né? Um dia eu estava meditando nesta passagem, já faz um bom tempo. E Deus ministrou algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Moisés, como eu disse, representa a lei. Há um versículo em João que diz que a lei veio através de Moisés. Deus expressou a sua santidade, a sua grandeza, a sua majestade como Deus, colocando leis escritas nas tábuas de pedra. E a Bíblia fala que elas foram escritas pelo seu dedo. Isso está em Êxodo 31, 18. Vocês não precisam abrir, que eles vão colocar aqui. Eu vou abrir para ler para vocês. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas da lei, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, se vocês não sabiam disso, foi o próprio dedo de Deus que escreveu aquelas 10 leis naquelas 2 tábuas de pedra. E Moisés estava ali há 40 dias na presença de Deus no monte Sinai. E ali naquelas tábuas de pedra, Deus revelou a sua santidade. Então, são um conjunto de 10 leis, que na verdade resumem uma infinidade de leis que depois são detalhadas ali na Bíblia, naquele texto de Êxodo, Deuteronômio, Números, né, que foram escritos por Moisés. Então, Deus ali colocou leis que representam o nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta e o nosso relacionamento conosco mesmos. Então, são as diretrizes de vida para que o homem viva alinhado com a vontade de Deus. Uma coisa que os judeus não entenderam direito é que Deus sabia que seria impossível ao homem cumprir a lei. Então, na verdade, a lei ela teve um caráter assim, restritivo. Não deixa o homem entregue a si mesmo, porque o homem, depois da queda, começou a viver cada vez mais longe de Deus, da sua vontade e dos seus princípios. Então, a lei veio mostrar para o homem, principalmente para a nação de Israel, que Deus tinha chamado, né, através de Abraão, para ser uma nação de intimidade com Ele, uma nação que andasse com Ele, que o conhecesse, para que, através dela, viesse o Messias e toda a humanidade fosse abençoada. Então, Deus se revelou através dessas leis, mostrando quem Ele era. Os judeus entenderam que a lei precisava ser cumprida. E como se ela não fosse bem difícil de ser cumprida, eles ainda acrescentaram uma porção de coisas chamada de lei oral, que na época de Jesus era mais até importante do que a lei de Moisés. Uma porção de detalhezinhos, né, de como fazer uma porção de coisas que era impossível de serem cumpridas. E a lei somente tinha um papel. Ela conduziria o homem, consciente da sua incapacidade, da sua pecaminosidade, da sua dificuldade em cumprir com aqueles padrões, ela só teria o papel de conduzir o homem até a cruz. Tem um cântico muito lindo, né, que as igrejas tradicionais cantavam, as igrejas pentecostais do início, né, que fala, aquela música Foi na Cruz, né? E eu lembro desse refrão quando eu falo sobre a lei, né? Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Então isso resume exatamente o que a lei significou, né? A lei era uma espada, né? Um ministério, como nós vamos ver daqui a pouco, de acusação, de condenação, que mostrava para o homem como ele estava longe da vontade de Deus, né? Mas ela não tinha o propósito de salvar o homem, de que o homem tentasse cumpri-la de forma completa para poder ser agradável a Deus, né? Isso foi uma coisa que ficou mal entendida para o judeu. Eu queria que você colocasse o Gálatas 3, 24.
Aqui, diz exatamente isso. De maneira que a lei nos serviu de aio, não sei como está aqui, aio mesmo, né? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei mostrou que era incapaz ao homem agradar a Deus, ser santo como Deus era santo. Então ela foi um aio que naquela época era uma pessoa que conduzia a criança até que ela fosse atingisse a maturidade. Era um professor, um instrutor, alguém que cuidava da criança, né? Alguém que... Um guia para a criança. Então a lei serviu a esse papel. Ela foi um guia que nos conduziria até a cruz. A gente chegaria até a cruz e diria: Deus, eu não consigo fazer aquilo que o Senhor deseja. E através do sacrifício da cruz, se tornou possível que nós fôssemos santos como Deus gostaria que nós fôssemos. Porque o que Ele olha em nós é a santidade do seu Filho, é a perfeição do seu Filho, né? Ali houve essa troca. O nosso pecado foi para a cruz e nós recebemos a justiça de Cristo. Então, ela só teve esse papel, embora o judeu não tenha compreendido. Elias representa os profetas. Na verdade, os profetas, eles usaram a lei para tentar conduzir Israel pelo caminho correto. Então, eles foram aqueles que denunciavam o pecado, né? Deus levantou vários profetas, nós temos estudado isso na teologia, e principalmente condenando em Israel o pecado da idolatria, que era um pecado muito sério, né? Que os levou a um juízo de Deus muito, muito grave. Então, os profetas, através dele, Deus falou com o seu povo, tentando reconduzi-los a um padrão que os manteria unidos e protegidos como nação. Então, Deus levantou os profetas que conheciam a lei, e eles usavam a lei para tratar com o pecado do povo, né? Mostrar o padrão do qual eles tinham se desviado para que eles retornassem àquele padrão. Em Hebreus 1, de 1 a 2, diz que tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas. Então, Deus falou através da lei e depois através dos profetas que conheciam a sua lei. Mas hoje ele nos fala, né, no versículo 2, nos últimos dias a nós ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então, no princípio Deus falou pelos profetas e hoje ele nos fala pelo seu Filho. E nós sabemos, houve um silêncio bíblico de 400 anos até que João Batista começou a pregar no deserto da Judéia, né? Não houve nada sendo escrito, sendo falado da parte de Deus nesse período. É uma questão até que uma porção de gente errou na prova. Mas João Batista veio e começou a anunciar a chegada do reino de Deus, o Messias que Israel estava esperando. Em Mateus 11, 13, a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Então, a lei e os profetas tiveram esse propósito: conduzir o homem até a vinda do Filho de Deus, até a vinda do Messias. E Jesus representa para nós a graça. Eu quero falar hoje particularmente sobre isso. Através da qual Deus fez pelo homem o que o homem não poderia fazer por si mesmo. E Deus já sabia disso. Então, Ele preparou a humanidade, primeiro revelou como ele era santo, como ele era perfeito, como era alto o padrão de exigência dele, né? Ele tentou manter, principalmente a sua nação, de acordo com essa lei e enviou profetas para exortarem o povo através da lei, mas isso somente para levá-los até a vinda do seu Filho Jesus. E através de Jesus, Deus revelaria a sua graça. Nesse texto que nós lemos, Deus revela uma coisa muito importante, que foi o que me chamou a atenção no dia que eu estava meditando. Ele diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o, ou a ele ouvi. Neste momento, Deus estava revelando a primazia da graça sobre a lei e os profetas. O que é a primazia?
que a graça seria mais importante, que a graça conseguiria fazer aquilo que a lei e os profetas não conseguiram. Então, os três se encontraram e diante dos discípulos, eles ouviram aquela voz, que era a voz do Pai, dizendo, ele é o meu filho, a ele vocês devem ouvir, né? E por quê? Então, a lei e os profetas não conseguiram fazer aquilo que somente a graça de Deus fez através da pessoa de Jesus, através do Filho que ele enviou, né? Essa resposta a gente pode entender em Romanos 7,14, que diz que a lei é espiritual, mas o homem não é. Depois da queda, ele se tornou carnal e subjugado pelo pecado. Então, a lei não era uma coisa ruim em si mesma. Ela era a expressão da santidade de Deus, mas ela não tinha em si, assim como os profetas, um ingrediente que Deus manifestou na pessoa de Jesus. Então, a lei, ela redundou em religiosidade. Os judeus diziam, e se eu praticar os princípios da lei, eu estou quites com Deus, né? Eu o agrado. E, infelizmente, por que eu estou falando sobre isso? Porque nós, na igreja, muitas vezes caímos nesse problema. Nós julgamos que devemos viver de acordo com um padrão, e se a gente fizer isso, estamos agradando a Deus. Mas a lei é espiritual, irmãos, não é um conjunto de regras, um conjunto de mandamentos, um conjunto de ordens de Deus que você deve, por todos os esforços, tentar cumprir o máximo que você puder, né? Porque como na nação judaica, a lei redundou em religiosidade, quer dizer, a prática de um ritual, de princípios, né? A tentativa de viver por meio desses princípios, que deveriam ser entendidos espiritualmente. Ela também, a prática da lei, produziu nos judeus, principalmente nos fariseus, a justiça própria. Então, quando você tenta viver a vida de Deus pela lei, você cai nesse erro. Você apresenta a Deus as suas obras. Como a gente vê lá aquele texto do Mateus, do publicano e do fariseu, né? O fariseu estava lá na frente e ele dizia, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo de tudo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Então, ele estava mostrando para Deus como ele era uma pessoa perfeita, né? As suas obras. E o publicano estava lá no fundo dizendo, tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou um pecador. E aí Jesus diz o quê? O publicano, que era um pecador, saiu justificado, mas o fariseu não. Porque o que ele estava apresentando a Deus eram as suas obras, né? E o publicano tinha consciência do seu pecado, e ele estava pedindo perdão a Deus por este pecado. Então, a prática da lei, ela redunda nisso, justiça própria. E pela completa incapacidade do homem em cumprir a lei, ela se tornou, como eu disse, um ministério de morte, de acusação, de condenação para o homem. Uma espada que apontava para ele o tempo todo. Você não consegue ser como Deus deseja que você seja, né? E, infelizmente, dentro da igreja, isso acontece, né? Há muitos ministérios que são extremamente legalistas. E há muitos cristãos que são extremamente legalistas, né? O legalismo é você tentar se justificar pela prática da lei, pela prática de preceitos, de mandamentos, né? E Jesus mostrou que a lei é algo que deveria ser cumprido na íntegra. O próprio Paulo diz, se nós pecarmos ou tropeçarmos em um só preceito da lei, somos culpados de todos os outros. Então, se faltar um, dentre os milhares de mandamentos de Deus que você não consegue cumprir, você se torna culpado de tudo. Não tem meio termo, né? Não tem 99% de acerto. É por isso que a lei era um ministério que, por ser de condenação, Paulo diz isso quando ele está falando sobre a carta escrita nos corações. Ele está falando que quando Moisés desce do monte, o rosto dele brilhava, né, cheio de glória, quando ele recebeu as tábuas da lei. Ele fala que aquele ministério foi glorioso, mas era um ministério de morte. Então, imaginem quanto mais glorioso é o ministério do Espírito, que é um ministério de vida, de liberdade,
né? Se o ministério de condenação, ele diz, trouxe esse peso de glória, imagine o ministério do Espírito, quanta glória trará, né? Então, nós temos essa glória em nós, porque o Espírito Santo, quando você nasce de novo, vem habitar em você. Aquela glória no rosto de Moisés, que ele esteve na presença de Deus por todo aquele tempo, era transitória, né? Embora ele teve que cobrir o rosto com um véu, porque os judeus não conseguiam nem olhar, né? Os israelitas nem conseguiam olhar no rosto dele por causa daquela glória, mas foi uma glória que foi desaparecendo, mostrando que o ministério da lei era transitório. Viria um ministério mais eficaz, mais perfeito, que é esse ministério da graça, revelado em Jesus Cristo, né? Então, aquele passou. Agora, você que está vivendo essa dispensação da graça, em que há um fato inédito na Bíblia, o Espírito Santo vem habitar naquele que crê. Então, as pessoas do mundo olham para você e veem essa glória. Embora você já esteja acostumado, você não veja mais na vida dos seus irmãos, você não veja mais ela em você quando você olha no espelho, mas a glória de Deus habita em você. E as pessoas do mundo precisam ver essa glória. É algo palpável e visível quando, de fato, você nasceu de novo e você tem essa vida de relacionamento com Deus, que só a graça pode proporcionar. Eu me lembro, nunca esqueço disso, que a primeira vez que eu fui no estudo bíblico com o nosso pastor, eu encontrei lá uma moça que eu tinha conhecido muitos anos antes, e ela era macumbeira na época que eu a conheci, que eu convivi com ela. Depois eu não encontrei com ela mais. E quando eu entrei na sala que ia ter o estudo bíblico, ela estava lá, ela tinha se convertido. E ela levantou e veio me abraçar. E quando ela se levantou, eu vi essa glória nela. Foi uma coisa perceptível, havia algo nela que ela não tinha antes, quando eu a conheci. Né? Uma coisa linda, né? Luminosa, um brilho, algo que saía pelos olhos dela, né? Pela boca, quando ela falava, que me deixou assim completamente fascinada. Então, nós não vemos, irmãos, mas isso está em nós. E as pessoas lá fora veem esse ministério de glória que agora opera pelo Espírito Santo, né? Não pela prática da lei. Então, a lei, ninguém, como eu disse, é justificado pela prática da lei. Esse ministério da lei e dos profetas só tinha uma função: revelar a pecaminosidade do homem. Isso está em Romanos 3:20. Paulo em Romanos fala muito sobre a lei. Ele diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, para que serve a lei? Só para a gente saber que a gente é pecador, né? Só por isso a lei foi dada, para que o homem fosse restringido pelo entendimento de que ele era um pecador, então ele não podia fazer tudo o que ele queria. Paulo diz, antes de vir a lei, né, não era imputado o pecado, porque ninguém sabia o que era pecado e o que não era. Depois que Deus deu a lei, o pecado se revelou, como diz Paulo, sobremaneira eficaz, poderoso, violento, porque aí o homem entendeu que ele era um pecador. Mas a tentativa de cumprir a lei jamais poderia justificar o homem. E como eu disse, isto porque a graça tem um ingrediente fundamental que faltou para a lei e para os profetas, que é o amor. Né? É uma coisa que veio acrescentar à lei um poder, a graça de Deus, um poder que não havia na lei, que não havia nos profetas. Né? Em Gálatas 5,14, Paulo fala sobre isso. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Todo o cumprimento da lei está nisso. Você precisa amar a si mesmo e amar ao seu próximo. Por que isso aqui é importante para nós? Porque muitas vezes nós sofremos ou fazemos as pessoas sofrerem porque a gente quer ser transformado ou transformar as pessoas
pelo uso da lei. Né? Quantas vezes você já ouviu ou você já disse, mas está escrito isso na Bíblia? É isso que você precisa fazer. Né? Alguém já disse isso para você? Ou você já disse isso para alguém? Né? Às vezes você está discipulando alguém e você às vezes fica irritado com o fato da pessoa ter um problema ali recorrente e sempre cair de novo naquele lugar. Então você pega a Bíblia e você usa a Bíblia, muitas vezes não para ensinar, você usa a Bíblia como lei, né? Como uma espada sobre a vida dela. Né? E a gente fica às vezes irritado e usa a palavra de Deus da forma errada. Como no Antigo Testamento ela era usada, não para revelar a grandeza de Deus, mas para revelar como aquela pessoa é pecadora, é pequena, ou para revelar a você como você está deixando a desejar. Né? E isso jamais, irmãos, transforma uma pessoa. Isso somente piora a situação dela. Não sei se vocês já repararam isso, mas quanto mais você usa a lei, mais a pessoa tem dificuldade. Né? Jesus, ele veio através da graça revelar o amor de Deus. Quando ele conta aquela parábola do filho pródigo, ele estava dizendo isso para os judeus, dando uma mensagem para eles. Vocês são o filho mais velho. Que quando o pai recebeu o filho que foi, gastou toda a fortuna e quebrou a cara e voltou, ele ficou indignado. Porque ele disse, como assim? Você faz uma festa para ele, você mata um cordeiro para ele, você o recebe assim com toda essa alegria, sendo que eu fiquei aqui, fiz tudo que você queria, nunca te pedi um cordeiro para comer com os meus amigos. E agora você recebe esse pecador, esse sujeito que gastou todo o seu dinheiro, que não levou em conta o quanto você sofreu, você recebe ele com todo esse amor, com essa festança toda, né? E o pai fala para ele, meu filho, tudo que é meu é teu. Você esteve sempre comigo. Agora não era justo eu fazer uma festa para esse teu irmão que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, né? Então, nós muitas vezes temos essa mentalidade do filho mais velho. Como assim? Eu fiquei aqui o tempo todo fazendo tudo certo, né? Cumprindo a lei, procurando agradar o coração de Deus. E aí vem essa pessoa aí que andou do jeito que ela quis, fez tudo que estava errado. Em vez de a gente se alegrar com o fato de Deus alcançar um pecador ou trazer de volta para casa um filho perdido, a gente julga. Né? A lei, infelizmente, tem o poder do julgamento. A gente usa a lei para aferir as pessoas. A gente usa a lei para mostrar a diferença entre um pecador e um santo. Mas não é esse o propósito da lei. Nós devemos ensinar princípios, porque a vida espiritual funciona por princípios. Mas nós precisamos deste ingrediente que havia em Jesus. Né? Paulo disse, tudo que está na lei, que está nos profetas, se resume num só princípio. Você deve amar o seu próximo como a você mesmo. Né? Se você fizer isso, você cumpre toda a lei. Nós vemos o poder transformador da graça na pessoa de Jesus. Né? Em João 8,32 ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, eu sou o caminho. É só através de mim que você consegue a autoridade, o poder para transformar a vida de uma pessoa, a começar de você mesmo. Ele é o único caminho, não há outra forma de fazer isso. Ele é a verdade e ele é a vida. Né? Então, Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, você prega para ela, ou quando pregaram para você, essa obra tem que ser feita. Né? Essa pessoa vai ser confrontada com a verdade. Outro dia eu estava lendo um devocional meu, e ali está escrito assim, a verdade no grego é uma palavra que significa realidade. Eu achei tremendo aquilo, porque de fato as pessoas deste mundo estão cegas debaixo de um espírito de engano, de sedução, né? O diabo opera através desse engano e dessa sedução. Quando a pessoa se converte, ela conhece a verdade. E a verdade é a realidade. Como de fato as coisas são. Os olhos dela se abrem e ela começa a entender, isso aconteceu com todos nós quando nós nos convertemos, que aquilo que a gente considerava tão importante, tão maravilhoso, na verdade era uma obra do inimigo que estava destruindo a nossa vida.
E a gente começa a valorizar aquelas coisas que para o mundo às vezes são desprezíveis, mas que tem tanto valor para Deus. Então a verdade de Jesus não é uma espada que condena as pessoas em seu pecado. É uma forma dela conhecer a realidade. E Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o dia que vocês entenderem como é a realidade, Jesus está dizendo, vocês vão ser livres de fato. Interiormente, espiritualmente, vocês vão viver uma liberdade que vocês nunca experimentaram. Porque as pessoas do mundo acham que o Filho de Deus, ele vive escravizado. Infelizmente, muito sim, né? Pelo legalismo, pelo poder da lei. Não pode isso, não pode isso, não pode isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Muita gente acha que vida cristã é isso, é viver debaixo desse jugo da lei. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. E as pessoas do mundo veem os filhos de Deus dessa forma. Vocês são presos, vocês não podem fazer nada, né? Infelizmente o legalista não pode mesmo. E julga todo mundo por esse parâmetro. Mas o Filho de Deus experimenta a liberdade do Espírito, que é revelada pela verdade. Quando você conhece a verdade te liberta. Você estava prisioneiro dentro de um padrão de vida, dentro de uma necessidade de ser alguém, ou de fazer determinadas coisas, ou de se encaixar em um padrão que o mundo coloca, em um sistema que o mundo vive, né? Isso é prisão. A mentira de Satanás sobre a nossa vida. Mas quando você conhece a verdade, você percebe que Deus te criou para ser livre. Que Deus nem te força a andar da forma que Ele deseja, mas Ele quer que você faça isso para o seu bem, porque através disso você vai desfrutar daquilo que Jesus prometeu. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e vida em abundância, em João 10:10. Então o que Ele veio te dar não é uma porção de princípios, de leis e de mandamentos que você precisa cumprir para entrar no reino dos céus. Aliás, Jesus resumiu muito isso, né? Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. É o novo nascimento, é uma nova história que começa. É o poder da graça transformando a vida do homem. Então eu sei que dentro da igreja há pessoas que foram transformados pela graça de Deus, que um dia se deram conta do que Jesus fez por elas, do que a cruz as libertou, conseguiram ver a realidade espiritual de uma forma diferente, ver que os princípios de Deus não são penosos, muito pelo contrário, através do Espírito Santo conseguimos vivê-los, de uma forma que isso nos torna livres. E antes a gente era escravo, vivia na cegueira, vivia perdido e não tinha noção disso. Agora, a verdade de Jesus nos liberta, e isso é a verdadeira vida. A verdade produz em nós uma vida que é uma vida abundante, é uma vida que nos sacia, nos supre, e supre as pessoas que convivem conosco, aquelas que estão à nossa volta, alcança o coração e a necessidade delas. Quando você experimenta essa graça que foi revelada em Jesus, que foi revelada na cruz, quando você vive dentro do poder dessa graça, é que você de fato tem o poder de trazer libertação para a vida das outras pessoas. Porque essa graça é revestida pelo amor de Deus. Eu tenho meditado muito sobre o amor de Deus. Como através dos anos, você muitas vezes deixa o amor e começa a viver debaixo da lei. Como isso é uma coisa importante para o diabo, que você deixe o amor, aquele amor que flui pelo relacionamento. A graça veio trazer relacionamento. Deus desejava um relacionamento conosco, desejava restaurar aquilo que foi perdido ali pelo pecado no Jardim do Éden. Então, através do que Ele oferece em Cristo, Ele restaura o relacionamento do homem com Ele, aquele relacionamento que havia no Jardim do Éden. E que a gente só vai experimentar depois da nossa conversão, de você entrar na presença de Deus, de você sentir o amor, o carinho, a aceitação de Deus, o colo de Deus, muitas vezes o confronto, mas um confronto que nos liberta, não um confronto que nos acusa, nos julga e nos condena. Vocês estão entendendo? Infelizmente há muitos que desfrutam dessa graça, mas há muitos
que entram para a igreja pela porta errada e começam a tentar se enquadrar a um padrão que vai ser mais peso de condenação ainda do que elas viviam no mundo, né? Nós não podemos ser esses agentes. Quando a gente usa a lei, irmãos, a gente fere a vida das pessoas, a gente machuca as pessoas. A gente só está dizendo para elas que Deus tem um padrão que elas não vão conseguir viver. Quando você é um instrumento do amor de Deus, você vai revelar para elas que é possível vencer qualquer tipo de luta, de conflito, de pecado, de aprisionamento. Ser capaz de deixar para trás todo e qualquer passado que elas tenham vivido, porque a graça de Deus é suficiente para que elas vivam em vitória. Jesus, irmãos, é o amor em pessoa. É este amor revelado na cruz que nos constrange a uma resposta. Quando você se dá de frente com a pessoa de Jesus, que é amor, que veio revelar o amor de Deus, você fica constrangido a corresponder a este amor, né? O próprio Paulo diz isso, 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo me constrange. Muitas vezes você está teimando com alguma coisa, mas quando você sente que Deus diz, eu quero que você faça isso. É exatamente o sentimento que eu tenho. O amor de Cristo me constrange. Ele me amou tanto. Porque eu não posso pagar esse preço, porque eu não posso fazer isso por uma pessoa ou em uma determinada situação, né? Porque que eu tenho que ser teimosa, cabeçuda, né? Rebelde. Se ele me amou tanto, se ele deu tudo o que ele tinha, né? Por que eu não posso fazer isso? Então é um amor que nos constrange. E é um amor que vai constranger as pessoas a mudar. Se você for instrumento deste amor, as pessoas vão mudar sim, vão ser transformadas sim, mas não pelo poder do jugo da condenação, mas porque o amor de Deus vai constrangê-las a isso. A serem pessoas diferentes, a agirem de forma diferente, a falarem de forma diferente, né? Não adianta você tentar cobrar da pessoa, né? Ai, isso que você fala está errado, né? A pessoa tem consciência que está errado, mas não consegue mudar. Mas quando nós percebemos nas pessoas, principalmente aqueles que são mais próximos, né? Nossa família, os nossos irmãos da igreja, você percebe que ela tem uma atitude recorrente ali, né? Que ela não consegue se libertar. Você precisa orar por ela, né? É uma forma de expressar amor. Quando Deus te dirigir a um confronte. Eu já falei isso com alguém, não lembro com quem que foi. Mas eu falei, foi com a Daniela Tempone, lá na minha sala. Eu falei, olha, muitas vezes a gente se cala e ora, dá mais resultado do que a gente falar. Foi uma coisa que eu aprendi a duras penas, né? Às vezes você fala o que é certo, mas aquilo não vai produzir resultado, porque não é fruto do amor. É fruto simplesmente do teu conhecimento do certo e do errado. No fim das contas, é lei, né? É julgamento. Mas quando você muitas vezes se cala, e você ora, você intercede, Deus, leva essa pessoa ao conhecimento da verdade, leva essa pessoa à revelação de quem o Senhor é, de como essa atitude dela, isso que ela fala, isso que ela faz, né? Ou isso que ela deixa de fazer, como isso está comprometendo a vida dela, como isso está comprometendo o testemunho dela, como isso está atrasando o crescimento espiritual dela. Quando você ora, investido deste amor, isso vai trazer transformação para a vida da pessoa. Você vai ver aquela mudança acontecer. Agora, quando nós apontamos o dedo, e nós somos tão espertos em fazer isso, né? Muitas vezes a pessoa trava. Ela não consegue sair daquilo, não consegue vencer. Porque não é o poder do amor que está operando na vida dela, é o poder da condenação. E isso quem tem prazer em fazer é o diabo, né? Não é Deus. Então, a graça opera a restauração do relacionamento com Deus e é um ministério glorioso de transformação de vidas. Quem tem uma vida, experimenta isso, né, a transformação de uma pessoa, de tudo que ela era, em uma pessoa que Deus planejou que ela fosse, sabe que alegria isso traz. Tem um peso de glória muito grande. E você sabe que foi pelo amor de Deus. Graça significa o quê? Favor e merecido. Então, eu não mereci, e nenhuma pessoa a quem eu ofereço a graça de Deus merece. Mas Deus ofereceu exatamente porque Ele sabia que nenhum ser humano poderia fazer nada se não fosse pela graça, né?
E quando nós conhecemos a verdade, recebemos vida, a transformação que acontece em nós é causada pelo arrependimento. Gente, Deus sempre busca o arrependimento. As pessoas muitas vezes podem ser convencidas do erro, mas se ela não se arrepender do erro, ela vai cometê-lo novamente. Então, esse processo, o caminho, a verdade e a vida, qual é o caminho? É o amor. A verdade é um confronto com a realidade de Deus. A vida é o que é produzido quando a pessoa conhece a verdade. Mas há uma mudança na forma de pensar dela, que é a palavra no grego metanoia, que na nossa Bíblia está traduzida por arrependimento. Então, a pessoa tem uma convicção tão grande do erro dela, que ela se aquebranta. Ela consegue entender como aquilo fere o coração de Deus, como aquilo fere as pessoas que estão à volta dela e como aquilo está destruindo a vida dela. Então, para levar a pessoa ao arrependimento, é somente através desse processo, que muitas vezes não é feito com palavras, mas com oração, com intercessão, com a capacidade de ter compaixão, porque às vezes nós não temos limitação naquela área, mas temos em outras. E precisamos da compaixão das pessoas nas áreas em que nós somos limitados. Então, o importante em qualquer processo de transformação de uma vida, inclusive da nossa, é que sejamos levados ao arrependimento, ao conhecimento da verdade de Deus em relação à nossa pecaminosidade. E isso vai nos quebrar. Isso vai fazer com que nunca mais a gente queira fazer aquilo de novo. Nunca mais a gente queira ter esse sentimento de que nós ferimos a Deus, de que nós ferimos pessoas, ou de que nós estamos causando destruição para nós mesmos através de uma prática, seja no falar, no agir, seja no se omitir, sei lá eu o quê, Cada um de nós temos esse tratamento de Deus no decorrer de toda a nossa vida. E muitas vezes nós queremos que as pessoas mudem muito rápido, queremos que as pessoas mudem pela força do nosso braço, queremos que as pessoas entendam a verdade, porque nós entendemos, mas não é assim que funciona. Deus poderia revelar a verdade dele assim num instante, para que todo mundo conhecesse a verdade e fosse livre, mas ele sabe que não é esse o caminho. Este caminho exige que você ame, que é o que faltou para a lei, é o que faltou para os profetas. Esse caminho exige que você pague um preço. Esse caminho exige que você vá além do que é considerado o certo e o errado. Você faça além do que aquilo que você acha que tinha condições de fazer. Porque através deste amor você vai estar expressando Jesus e essa transformação ocorre. A lei e os profetas não tinham o poder de transformar pessoa alguma. Eles só revelavam o pecado, mas isto só provava a incapacidade e a impotência dos homens em agradar a Deus. Eu quero ler um último versículo para encerrar, para que vocês entendam sobre o arrependimento. É 2 Coríntios 7, de 9 a 10. É 2 versículos muito ricos, Do 9 ao 10. 1 Coríntios 7, do 9 ao 10. Paulo está dizendo assim para os coríntios: eu agora me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque vocês foram entristecidos para o arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano algum. Olha que tremendo isso. Então ele fala, eu me alegro muito porque vocês foram entristecidos, porque houve um confronto de Paulo com os coríntios, em umas situações que estavam acontecendo e que eles estavam vivendo completamente fora da vontade de Deus. Então ele fala que pela carta que ele recebeu deles, ele percebeu que eles foram entristecidos com aquela repreensão. Mas ele fala, vocês não foram entristecidos, vocês foram entristecidos para o arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus. Quer dizer, através de Paulo,
Deus levou os coríntios a uma compreensão da verdade, a uma tristeza pelo que eles tinham feito e o arrependimento, que é esse aquebrantamento que muda a nossa forma de pensar naquela área. Ele fala, de maneira que de nós vocês não sofreram dano nenhum. Então, quando é o poder da graça que opera, o resultado é completo, é bom, é transformador. Agora, como eu disse, quando é a lei, ela machuca, ela fere, ela coloca um peso, um jugo, ela traz condenação, ela traz uma tristeza que gera morte, porque o ministério da lei, dessa forma, é um ministério de morte. Agora, quando é pelo poder da graça, não há dano para a pessoa, há somente uma transformação, uma coisa boa, uma mudança, né? Um aperfeiçoamento. Esse arrependimento não é uma tristeza ruim, é uma tristeza boa. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele negou Jesus e quando ele se dá conta do que ele tinha feito, ele sente uma tristeza muito grande, mas uma tristeza que o mudou para sempre. Diferente do que aconteceu com Judas. Quando Judas se deu conta lá do que ele tinha feito, ele foi e se enforcou. Quer dizer, ele acabou com as possibilidades de redenção. Foi algo assim que veio sobre ele como um poder maligno, destrutivo. Mas o que veio sobre Pedro foi um arrependimento que trouxe uma mudança para a vida dele, uma transformação, que tornou ele o homem que ele se tornou e uma bênção na mão de Deus. É essa tristeza, segundo Deus, que não provoca nenhum dano, ela provoca uma mudança boa, uma transformação radical. E o outro versículo diz, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte. Então, que sejamos, irmãos, agentes da graça de Deus na vida uns dos outros. Sejamos agentes da graça de Deus na vida das pessoas que estão vindo para Deus. E que sejamos, irmãos, conhecedores dessa graça, cheios dessa graça, instrumentos dessa graça, porque foi para isso que Jesus nos chamou. Ele primeiro nos ofereceu essa graça, para que depois pudéssemos oferecê-la para as outras pessoas. Quando não houver no teu coração um sentimento de amor, de compaixão, mas de indignação, de ira, fica quieto, não fala nada, porque você vai ser um instrumento do diabo, não um instrumento de Deus. Quando nós somos instrumentos de Deus, o que há no nosso coração é amor, é compaixão, é misericórdia, é um desejo de ver a pessoa, conhecer o plano de Deus para a vida dela. Mesmo assim, entre nós, dentro da nossa família, temos que aprender a calar de vez em quando e orar. Fala, Deus, essa atitude dessa pessoa me deixa muito indignada, mas eu sei que a indignação não vem de ti. Porque em Colossenses diz, longe de vós toda a ira, toda indignação, toda gritaria, isso não vem de Deus. Então, Pai, me ajuda a interceder com amor, me ajuda a amar. Se for necessário um confronto, que seja um confronto que eu faça com amor, como Paulo fez com os coríntios. Algo que faça a pessoa despertar do torpor, do sono, da cegueira, do engano, acordar e um dia te dizer muito obrigado. Eu estava cego, mas você me ajudou a enxergar a verdade. Muito obrigada. Eu estava, de fato, sendo levado pelo diabo para um buraco. Mas você estendeu a sua mão e a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu desejo de me ajudar foi tão genuíno que isso me possibilitou que eu me levantasse e aquilo fosse mudado na minha vida. Vocês estão entendendo? Então, que o ministério que opera na vida de vocês seja o da graça de Deus. Esse que Deus disse ali na transfiguração, que era o mais importante agora. Então, irmãos, quando você for pregar, pregue sobre a cruz. A cruz tem um poder em si mesma. Ela fala por si mesma. Paulo diz, eu não acrescentei nada à mensagem da cruz. Não acrescentei vãs palavras de sabedoria humana, porque ela não precisa disso. A cruz é uma mensagem que fala muito alto, Nós não precisamos ficar ali tentando elaborar muita coisa, florear muita coisa. A cruz é uma mensagem em si mesma. Então, fale sobre a cruz. Fale sobre a graça de Deus para as pessoas. Expresse a graça de Deus, Haja com amor. Se você não tem amor, peça para que Deus derrame, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que derrama o amor em nosso coração.
O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então, se não tem amor naquele momento, naquela situação, peça o amor de Deus. Não faça nada por você mesmo. Não faça nada pelo seu poder, pela sua carne. Mas faça sempre movido pelo amor de Deus. Expresse, ofereça essa graça. E fale sobre a cruz. Pode ter certeza que a vida das pessoas vai ser tocada de uma forma que ela vai ser transformada. Ela vai ser trazida e ela vai conhecer pessoalmente esse Deus que você conhece. Amém? Vamos ficar em pé, quero orar com vocês. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia fala assim: o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, tudo que nós queremos, né? Pureza, né? Alegria. E termina dizendo assim: contra essas coisas não há lei. Né? Então, quando você vive na unção do Espírito, quando o Espírito Santo produz o fruto em você, você está acima da lei. Estar abaixo da lei é estar debaixo do jugo da lei. Quando você está acima da lei, flui a graça de Deus na sua vida. Paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, alegria. Tudo que nós precisamos no dia a dia, né? Para ser feliz e fazer as pessoas felizes. Como que nós conseguimos isto? Nos enchendo cada dia mais do Espírito Santo. Orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, vindo na igreja, louvando ao Senhor, amém? Alimentando o Espírito. Quanto mais você alimentar, quanto mais você orar, né? A Bíblia fala assim: aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Ora em línguas, né? E aí você vai se encher do Espírito Santo. Enchendo o Espírito, produz o fruto. Produzindo o fruto, você está acima da lei, amém? O duro é quando você quer produzir todas essas coisas pela lei. Aí é duro. Não é isso que Deus tem para você. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos dar as mãos, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos viver a graça, Senhor. Nós queremos, ó Deus, estar acima da lei, ó Deus, vivendo no Teu Espírito. Nós não queremos viver no nível da carne, Senhor, no nível da contenda, da briga, da carnalidade, Senhor, que causa tristeza, contenda, amargura, divisão, competição. Mas nós queremos estar acima, Senhor, da lei. Nós queremos viver na graça, na unção, no poder do Espírito, Senhor, aonde, ó Deus, o Teu poder se manifesta, Senhor, e aonde o fruto do Espírito é produzido. O Espírito Santo libera unção em cada vida que está aqui, Senhor. Unção para viver um nível, oh Deus amado. Abençoa, Senhor, cada vida que está aqui, Senhor. Oh Deus, tem coisas que nós não conseguimos produzir pelo esforço próprio. Tem coisas que nós não conseguimos produzir, meu Deus, pelo nosso esforço, nem pelas nossas mãos. Tem que vir do Teu Espírito, Pai. Por isso nós queremos mergulhar no Teu Espírito, Senhor. Nós queremos mergulhar na Tua graça, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos envolver, meu Pai, com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua unção, Senhor. Ó Deus, para que do nosso interior possa fluir rios de água viva, Senhor. Deus, nós queremos ver no nível, ó Deus, em que do nosso interior fluam rios de água viva, Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus amado, que o Teu reino é justiça, gozo e alegria no Espírito Santo. E é o que nós queremos para a nossa vida, Senhor. O Senhor não nos chamou para viver debaixo de jugo, mas viver debaixo da Tua graça, da Tua unção. O Espírito Santo libera, Senhor, cada vida que está aqui. Libera unção sobre cada vida que está aqui. Libera, meu Pai, a Tua unção, o Teu poder, no nome de Jesus. Deus abençoa também a semana de cada irmão que está aqui, Senhor. Dê a cada um uma semana de vitória. Dê a cada um uma semana, Senhor Deus, de conquista. Dê a cada um, ó Deus, uma semana, Deus, debaixo da Tua unção, debaixo do Teu poder. Dê a cada um discernimento de espírito, Senhor, para perceber a ação
oh Deus dos demônios, ação maligna, Senhor, contra a vida deles. Dê discernimento de espírito aos teus filhos, dê percepção espiritual, Senhor, oh Deus, dê graça, Senhor, oh Pai, em nome de Jesus, livra do caminho dos teus servos tudo aquilo que vem para causar prejuízo, causar tropeço, causar engano, em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida a bênção do Senhor. Eu declaro que o Senhor te unge com poder e autoridade, e que toda palavra contra a sua vida, toda ação maligna contra a sua vida está cancelada no nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor te levanta com poder e autoridade no nome de Jesus, e que o Senhor te fará perceber toda a ação mal intencionada do inimigo de homens. E eu declaro que o Senhor te dará discernimento para perceber a ação do Espírito Santo na sua vida, e o Senhor te guiará em vitória, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe cada um. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço de 35 irmãos antes de sair, que é para ninguém sair sem abraçar.